Boa noite a todos, eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e hoje nós estamos em mais um Momento Bancário em Debate e a gente vai conversar sobre saúde do trabalhador. E a gente tem aqui dois convidados especiais para falar da saúde do trabalhador. Um é o secretário de saúde aqui do sindicato, Valcir. Boa noite, Valcir, obrigado pela presença. Boa noite. E o outro é o doutor Antônio Rebouças, que é advogado especializado em saúde do trabalhador e também assessor sindical aqui dos bancários de São Paulo. Boa noite, doutor Rebouças, muito obrigado pela presença. Nós também contaríamos hoje com a presença da doutora Renata Paparelli, que é psicóloga da PUC, é coordenadora do Grupo de Acolhimento em Desgaste Mental no Trabalho Bancário, que é um grupo que a gente faz aqui no sindicato, mas que, infelizmente, por um problema de saúde na família dela, não pôde comparecer. Numa outra oportunidade, a gente contará com a presença dela. Bom, nós vamos conversar um pouco sobre a saúde do trabalhador, em especial a saúde dos bancários e das bancárias. No dia 28 de abril, foi o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho. Olha, tem um dia mundial para discutir as vítimas, para discutir os problemas que acometem os trabalhadores e que levam à morte, né? Que levam inclusive à morte, né, Valcir? E me diz uma coisa, por que esse dia foi instituído? O que foi feito aqui, agora no dia 28 de abril? O que foi feito nesse dia? Teve uma audiência pública? Explica para a gente um pouco o que aconteceu nesse dia 28 de abril. Bom, esse dia 28 para nós, né, militantes da área de saúde do trabalhador, né, para o nosso sindicato aqui, é um dia muito importante, assim como para a CUT, né, nossa central. E é um dia em que a gente faz uma lembrança daqueles trabalhadores que perderam suas vidas por conta das condições de trabalho e também daqueles trabalhadores que perderam a sua saúde. Então, neste ano, nesse dia 28 de abril, nós tivemos uma audiência pública lá em Brasília, aconteceu na Câmara dos Deputados, foi uma audiência chamada pela Comissão de Trabalho e por intermédio do deputado Vicentinho, que é daqui do PT de São Paulo. E a pauta dessa audiência foi a questão da humanização das perícias médicas do INSS. Então, a CUT e as demais centrais sindicais, o nosso sindicato, outros sindicatos também, nós estabelecemos que discutir a questão do INSS, da Previdência Social, em particular a questão das perícias médicas. Então, por quê? Porque é um problema, os bancários, né, a nossa categoria é muito afetada por essas questões da perícia médica. E quando a gente fala em humanização das perícias médicas, por exemplo, a gente quer dizer o seguinte: primeiro, que é importante o perito do INSS considerar os laudos, o atestado do médico assistente do trabalhador, coisa que pelos próprios bancários, né, eles colocam que isso não é feito hoje. Certo. Outra questão também, por exemplo, é que o perito assine o laudo pericial, porque nós entendemos, e o próprio Conselho de Medicina diz que uma perícia médica, por exemplo, é um ato médico. E um ato médico precisa ser assinado. E é exatamente para isso que ele é contratado. Ele é um perito, ele entende do assunto, então ele tem que assinar. Não é a instituição INSS assinar a perícia. E outra questão fundamental aí para nós, para os trabalhadores, para os segurados, é fundamentar a decisão. Seja ela concedendo o benefício, seja ela negando, principalmente quando se nega o benefício. A grande reclamação, e a gente constata isso no dia a dia, aqui no atendimento, aqui no sindicato, é que o perito ele não fundamenta por que ele negou o benefício. Ele coloca lá, benefício negado de acordo com o artigo da lei, número tal, mas ele não fundamenta. E aí o segurado, seja ele bancário ou outro trabalhador, ele não tem como procurar os seus direitos. Deixa eu só falar um dado aqui que eu achei alarmante e importante. No Brasil, em 2009, que é o último dado mais recente, foram registrados 723 mil acidentes de trabalho e, dentre estes, 2.500 casos, né, terminaram em mortes. Então, assim, a gente está falando de um caso de um assunto muito importante e grave, porque 2.500 pessoas morreram. Isso significa 7 falecimentos por dia, considerado uma jornada de 8 horas diárias. Que equivale aí a uma morte, que equivale uma morte a cada 3 horas e meia. Então, a cada 3 horas e meia tem um trabalhador
se acidentando no trabalho e morrendo. Isso é muito grave, né? O doutor Rebouças, o Valci estava falando aqui de questões que são direitos, que a gente reivindica, isso está na lei, o perito tem que assinar a perícia, tem que fundamentar, as pessoas têm direito a saber por que ela está sendo negada aquele benefício, o que na legislação, o que a legislação diz a esse respeito? A legislação deu um poder muito grande ao perito, porque ele faz a avaliação e ele mesmo julga. Isso não ocorre nem com o próprio juiz. O Poder Judiciário, quando decide uma questão, ele precisa fundamentar. E o juiz assume a responsabilidade assinando. Agora, no caso da perícia, ele não se identifica muitas vezes, não assina, ou seja, foge àquela responsabilidade, de certa forma, e, pior de tudo, não diz por que concedeu ou deixou de conceder o benefício. Então, isso impede um recurso, por exemplo, a junta de recurso. Como é que você argumenta, né, se você não sabe qual que é Exatamente. A justificativa, né, da técnica dele, né? Exatamente. Contrário a princípios jurídicos, não há nenhuma legislação específica, no caso, para disciplinar o assunto, mas é uma questão elementar de direito, né? A pessoa tem que ser informada, até pela transparência dos atos administrativos, do que se decidiu e por que foi assim. Então, a gente vê, é comum chegar bancário aqui no sindicato que sofreu um acidente de trabalho, uma lesão por esforço repetitivo, uma depressão ocasionada lá por ritmo de trabalho, ambiente de trabalho, né, estressante, e ele vai ao INSS, fica afastado, vai ao INSS e tem caracterizado como doença comum e não como acidente de trabalho. Qual é a diferença? Que direitos ele deixa de... que direitos ele perde quando ele é caracterizado como doença comum em vez de acidente de trabalho? Há o auxílio-doença comum e o auxílio-doença por acidente do trabalho. No caso do auxílio-doença ser considerado comum, ou seja, sem ligação com o trabalho, ele tem grandes perdas, porque ele não tem direito ao recolhimento do fundo de garantia durante o período de afastamento. Após a cessação do benefício, se for considerado como acidente do trabalho, ele teria uma estabilidade de no mínimo 12 meses no emprego e também se caracterizaria um fato como sendo ligado ao trabalho. Eventualmente, ele poderia exercer direitos trabalhistas se caracterizar que a empresa foi responsável pela doença, ou seja, ele teria direito a uma indenização por danos materiais e morais. Então, o prejuízo é enorme nesse particular. Eu acho que, inclusive, coletivamente, a gente tem um prejuízo também, porque quando você deixa de caracterizar como acidente de trabalho, além do trabalhador perder individualmente os seus direitos, a organização, né, dos trabalhadores perdem porque deixa de saber que problemas que aquele trabalho que problemas de saúde estão sendo ocasionados naquele ambiente de trabalho, naquela empresa, e inclusive deixa de pensar numa solução, negociar uma solução que acabe com esses acidentes, né? Então, quando você subnotifica, que é o que a gente chama, não notifica corretamente, a gente, enquanto representante dos trabalhadores, organização dos trabalhadores, acho que a sociedade como um todo perde, porque ela deixa de saber quais são os problemas, o que está ocasionando aqueles problemas, e logo deixa também, perde a oportunidade de buscar a solução para aquele problema, né? Acho que isso também é um ponto. O mais incrível é que se prejudica a própria Previdência Social na sua atuação pública e economicamente também, porque cada doença caracterizada como sendo do trabalho faz com que a contribuição por parte da empresa seja elevada. E ela pode, no caso da descaracterização, ela ser reduzida falsamente. Então, por incrível que pareça, até a Previdência Social sai prejudicada nesse ponto. Então, mais um motivo para a gente... É uma luta que a gente faz aqui, né, Valci? É uma luta antiga. Aliás, essa discussão das perícias justas, perícias mais humanas, também tem a ver com identificação correta do problema, se é uma doença comum, se é um acidente de trabalho.
além da humanização, porque também é comum a gente, nesse tempo aqui no sindicato, ouvir vários depoimentos dos bancários que passaram no INSS, nas perícias médicas, e reclamam que o perito nem olha na cara dele, faz um diagnóstico, quer dizer, nega um benefício ou concede um benefício, às vezes sem examinar o paciente, né? Ali é um paciente, né? Acaba sendo um paciente, sem fazer um exame, sem fazer uma análise né, da vida daquela pessoa, ou seja, sem olhar os exames médicos. Eu lembro que uma época a gente uma das nossas lutas aqui era para que o INSS olhasse e recebesse, os peritos recebessem os exames, vissem os laudos dos médicos assistentes, considerassem isso. Como é que está isso hoje? Então, Juvândia e Dr. Rebouças, os bancários e bancárias, é uma questão que ainda a gente continua com problemas. O que nós falamos anteriormente, que nós defendemos na humanização das perícias, primeiro deixar bem claro que nosso sindicato, nós não somos contra qualquer perito ou perita do INSS, né? Nós não somos contra a pessoa do perito nessa questão. Nós somos contra uma política que vê o segurado, por exemplo, como um fraudador, como uma pessoa que potencialmente vai lá para simular uma doença e querer um benefício. É um fraudador até que se prove ao contrário. Exatamente. Né? E o que nós defendemos é o seguinte, outra coisa também... até que se prove ao contrário. Exatamente. Eles invertem. E outra coisa importante é dizer que o sindicato, nós somos contra qualquer tipo de fraude. Porque, como o Dr. Rebouças colocou, qualquer ato que lese a Previdência Social está lesando todos os brasileiros e brasileiras. Então, isso tem que ficar bem claro. O que nós exigimos, e a gente discute isso, como discutimos agora no último dia 28 lá em Brasília, é que o perito considere os laudos para subsidiar a perícia e que também faça uma coisa que a Previdência tem deixado muito de fazer, que é fiscalizar os locais de trabalho. Também está na lei que a Previdência tem uma prerrogativa de fiscalizar as condições de trabalho. E o que nós queremos... Se estiver acontecendo um número de acidentes de trabalho grande numa determinada empresa, num banco, por exemplo, a Previdência ela teria a obrigação de ir ao local, verificar por que aquele ambiente adoece tanto e propor soluções, é isso? E mediar soluções para resolver essa causa do adoecimento? Exatamente. Assim, o perito ele precisa fazer uma análise também da relação do trabalho da pessoa com a doença. E o que hoje que a gente percebe nas perícias é simplesmente nega o benefício para o trabalhador, não faz uma relação, como chama, né, doutor Rebouças, de nexo causal, e a pessoa fica naquela situação como o doutor Rebouças colocou, se consegue o benefício, ainda consegue um benefício que nós chamamos de auxílio-doença comum, que traz todos aqueles prejuízos colocados. Então, por exemplo, o atestado médico, os laudos médicos, levar isso em consideração, levar o histórico do trabalhador, fazer um levantamento do histórico ocupacional do trabalhador, da sua vida laboral, isso é importante para que o segurado tenha condições de conseguir esse benefício. Não conseguir esse benefício, como o Dr. Rebouças também muito bem colocou, cabe recursos, só que para isso ele tem que ter a fundamentação dessa decisão para que ele tenha condições de recorrer numa junta de recursos ou até do ponto de vista judicial. Então, a humanização das perícias, além de outras questões, né, que nós não abordamos aqui ainda, por exemplo, como as questões de ordens internas, mas a humanização da perícia passa por um conjunto de políticas para melhorar o atendimento da Previdência Social, para que ela continue pública e que ela tenha também um controle social, que é um debate que nós fazemos também, que é o controle social dos próprios segurados, via conselhos, para a gente melhorar cada vez mais a Previdência Social e não deixar que os serviços fiquem ruins e o atendimento piore. Doutor Rebouças, tem o número de ações judiciais por conta de acidente de trabalho, doença do trabalho, ou reversão de benefício é grande? É muito grande. É impressionante o número de processos nesse particular. E, mais uma vez, o que não tem sido lembrado até pela mídia, é que o INSS também é prejudicado porque ele arca com os custos do processo judicial, inclusive pagando honorários advocatícios e pagando os valores atrasados com juro, atualização monetária. Então, é um dano público também nesse ponto. É verdade, é verdade. Não tinha pensado nesse ponto de vista, do custo que o INSS tem para corrigir essa situação. Um custo com o processo, que ele vai ter que acompanhar o processo durante todo o tempo. Eu sei, ele é grande, esse conjunto de processos é grande não só nos bancários, né? É grande no geral.
No geral, em várias categorias. Exatamente. Quer dizer, estão agindo contra os segurados e contra a Previdência Social. Cabe então perguntar, quem está levando vantagem nisso? E quem vai ser responsabilizado por tudo isso? Que é um dano a toda a coletividade, a toda a nossa sociedade. É verdade. No caso dos bancários, a gente sabe que é grande o número de processos. Mas o doutor Rebouças está falando que é grande no geral, em todas as categorias. Isso quer dizer que é um comportamento mesmo no INSS, e é um comportamento meio que, como você estava falando, de partir do princípio que todo mundo vai querendo fraudar o INSS, ou seja, inventando uma doença, né? E aí é que se avalia se a pessoa tem ou não um problema, e não partir do princípio da boa-fé. Mas a gente vai continuar conversando sobre a saúde do trabalhador no próximo bloco, porque a gente vai agora assistir a um vídeo que é o Dia de Bancário. Reunião agora. Você está longe de bater sua meta na venda de cartões de crédito. Está devendo também seguros e planos de previdência. Qual o seu problema? Eu não aguento mais essa fila. Diversidade sempre! Vamos para a reunião? Seu perfil não serve para esta agência. Sua incompetência está atrapalhando nossa colocação no ranking. Pai, vamos brincar? Aqui no Momento Bancário em Debate, falando sobre saúde, e a gente estava lembrando que aqui no Brasil, em 2009, que é o dado mais recente, aconteceram 723 mil acidentes de trabalho, né? Pessoas que sofreram algum acidente no local do trabalho, por conta do trabalho, executando o trabalho. E que desses casos resultaram aí 2.500 mortes. Agora a gente tem também um dado aqui mundial, que é segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, ocorrem anualmente no mundo cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho, além de aproximadamente 160 milhões de casos de doenças ocupacionais.
essas ocorrências chegam a comprometer 4% do PIB mundial. Quer dizer, a gente já falou aqui que tem um gasto para a Previdência, um gasto para a sociedade, né? Um comprometimento, além, obviamente, das pessoas, né? Da vida, da saúde. Eu acho que isso aí que é o gasto pior, né? O saldo pior. E aí nós conversamos um pouco sobre o dia 28, que foi o Dia Mundial, né? Em memória às vítimas do acidente de trabalho. E a gente estava falando um pouco dessa agenda. Ô, Valcir, tem uma audiência marcada aí para o dia 10 de maio, é isso? Isso, dia 10 de maio agora. Vai acontecer aonde? O que vai tratar? Às 16 horas, lá no gabinete do ministro Garibaldi Alves, que é o ministro da Previdência Social, lá em Brasília. A pauta também é a humanização das perícias médicas do INSS. Nós estamos resumindo nesse tema, mas na verdade nós vamos levar um conjunto de reivindicações dos trabalhores. Mas o para sindicato, o você esteve presente na audiência com o presidente do INSS também, ainda esse ano, não é também. isso? Isso foi um conjunto de atividades, né, do sindicato, em sintonia com a CUT, né, nossa Central Única dos Trabalhadores. Dia 16 de março deste ano, nós tivemos uma audiência com o presidente do INSS, o senhor Mauro Rauchilde, lá em Brasília. O Dr. Rebouças também esteve me acompanhando, né, para ajudar lá nos debates. Nós entregamos um documento para ele do sindicato com várias reivindicações, dentre elas também a questão da humanização das perícias. Lá nós estamos falando até da formação, o sindicato tem uma visão da formação dos peritos, para que a gente mude essa visão, né, que o segurado é um fraudador, que o segurado quer dar golpe na Previdência Social. Lá falamos também das altas programadas, e de lá para cá, né, nessa mobilização do dia 28 de abril, que é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho, em audiência pública também lá na Câmara dos Deputados, no dia 28. Essa audiência do dia 10, então é um conjunto de atividades, né? E o Sindicato dos Bancários está sempre presente, discutindo, impulsionando essas discussões, porque o nosso objetivo, primeiro, com relação aos bancos, é buscar um ambiente de trabalho saudável. O bancário não quer trabalhar para adoecer, não é, doutor Rebouças? O bancário quer trabalhar para poder pagar suas contas, ter lazer, ter uma vida tranquila e que o trabalho seja uma fonte de satisfação e de realização pessoal. Com relação à INSS, mais uma vez, não somos contra os peritos, e sim nós queremos melhorar a política de atendimento aos segurados. Então, por isso, esse conjunto de atividades, isso também tem sido pauta das nossas campanhas salariais, essa questão da discussão de saúde do trabalhador bancário, porque é o que nós falamos nos debates públicos, nos nossos materiais internos, na folha bancária, no site do sindicato. Os bancários também são vítimas dessa lógica, continuam adoecendo por LER, como você, Giovanni, já colocou logo no começo. Tem a questão do adoecimento mental, que os bancários estão adoecendo muito, depressão, síndrome do pânico. E tem o assédio moral é um grande responsável por o estresse, depressão, né? Como um fator de risco no ambiente de trabalho. E tem a questão do estresse pós-traumático, que a gente tem discutido bastante também, que é a ocorrência de assaltos, que é uma questão específica de sequestro da categoria bancária. Perfeito. Né, que isso tem causado muitas sequelas. Então, é um conjunto de políticas porque a gente defende isso. Um ambiente de trabalho saudável, o INSS também fazendo a sua parte, e importante os empregadores, no caso nossos banqueiros, também fazendo a sua parte, melhorando as condições de trabalho. Eu vi que o TST ele lançou um Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Quer dizer, essa quantidade de ações judiciais que tem, certamente está acendendo uma luzinha vermelha lá no TST, porque o TST está dizendo que esse programa tem como principal objetivo reverter o crescimento do número de acidentes de trabalho ocorridos nos últimos anos no Brasil. Eu não diria que é nos últimos anos, eu diria que nos últimos anos talvez ele tenha uma notificação maior, porque acidente de trabalho a gente vê, por exemplo, na categoria bancária há muitos anos. Muitos anos, é verdade. E talvez, se tem crescido o número de acidentes, talvez tenha crescido a notificação. Você acha que isso procede, doutor Rebouças, Valcir? Bom, o que nós temos, entre outras coisas, é o subregistro. Há muita falta de notificação das doenças. Então, são números oficiais, já por si impressionantes, graves, mas que não representam totalmente a realidade. É interessante lembrar que, há uns 15 anos, mais ou menos, um estudioso da Fundacentro, que é pertencente ao Ministério do Trabalho e que investiga as causas de acidentes e doenças, esse técnico, o Garcia, fez um estudo sobre casos de morte e como há um subregistro até dos casos de morte, que são os mais difíceis de esconder, mesmo assim há subregistro. E isso causa danos. É verdade que o INSS ultimamente está
se movimentando para entrar com as chamadas ações regressivas, ou seja, pedir a indenização, o reembolso do que gastou por parte dessas empresas que negligenciam. Então, Só que tem que agir... se, por exemplo, o trabalhador sofre um acidente de trabalho, ele vai no INSS, o INSS registra como acidente de trabalho, ele paga o afastamento, ele fica afastado por um determinado tempo, que o médico, que o perito determinar, e o INSS tem que cobrar isso do empregador que adoeceu. É isso que é ação regressiva? Quando se caracteriza a culpa do empregador. Ah. E consta que eles já estão pleiteando reembolsos na casa de 400, 500 milhões só nas primeiras iniciativas. Então, é uma situação significativa nesse particular. Agora, eles deviam se preocupar mais com a prevenção. Não interessa a ninguém o adoecimento. Exatamente. Porque isso também não onera só a Previdência, onera o SUS. Ou seja, o prejuízo é muito grande, é brutal. Então, é o que a gente diz, né? A saúde é fundamental. A gente não quer que o trabalhador receba uma indenização, não quer que ele receba uma indenização. Na verdade, nós não queremos que ele adoeça, né? E o que a gente tem que fazer, que iniciativas têm que ser feitas, tanto pelo poder público quanto pelas empresas, acompanhadas pelos representantes dos trabalhadores, para melhorar o ambiente de trabalho. Acho que tudo isso tem que ser feito, né? Como a gente fez agora um instrumento de combate ao assédio moral, nós estamos cobrando dos bancos que cumpram, que levem a sério, mas que melhorem o ambiente de trabalho, que digam para todo o quadro de funcionários que eles não vão admitir assédio moral e que, quando o problema ocorrer, ele vai punir, vai tomar as providências rapidamente, e providências cabíveis, devidas, para que ele dê um sinal para o quadro de funcionários que ele não admite esse tipo de comportamento, mas também ele tem que melhorar a gestão para que ela não proporcione esse tipo de problema, porque normalmente o assédio moral está relacionado ao que a gente chama de violência organizacional, tem a ver com a forma de gestão, que precisa ser alterada, ser mudada, porque ela propicia aquele ambiente. Ô Valcir, tem uma situação que a gente discutiu, e doutor Rebouças, na mesa de negociação ano passado, que tem acontecido recentemente, eu diria nos últimos anos. A gente tem percebido isso na nossa categoria aqui com os trabalhadores, que a pessoa estava afastada por acidente de trabalho, né, ou até por doença comum mesmo, mas nesse caso em acidente de trabalho. Estava afastado e o INSS deu alta, ela passou na perícia, o INSS deu alta. Aí ela retorna ao trabalho, passa no médico, o exame de retorno, passa no médico do trabalho, e o médico não aceita aquele trabalhador de volta e diz que ele está inapto para trabalhar. E aí ele fica sem o benefício do INSS e sem o salário do banco, ou seja, sem renda nenhuma. Isso é uma situação que tem ocorrido e, no nosso ponto de vista, é totalmente equivocado, e a gente defendeu na mesa de negociação que o banco continuasse pagando o salário até que resolvesse no INSS ou num processo judicial ou num processo administrativo, que se resolvesse se o INSS ia manter a alta e pagar o salário, o benefício, né, atrasado, e aí o trabalhador devolvia para o banco, e os bancos se recusaram a fazer esse tipo de negociação. A gente continua com o problema e está tentando resolver. Como essa situação persiste? Qual que é o direito né, do trabalhador? Quem que tem que pagar o benefício? Tem que ser pago pelo INSS ou o salário tem que ser pago pelo banco? Essa proposta que a gente fez na mesa de negociação procede? Fala o Valcir, depois o doutor Rebouças pode comentar também o caso. Então, Juvândia, esse é um dos maiores problemas da categoria bancária, né, e acreditamos também de outros trabalhadores. O grande problema é ficar sem benefício do INSS por conta de uma alta e ficar sem o salário do banco. Nós temos um entendimento da responsabilidade objetiva do empregador, né, no caso desse afastamento, principalmente, sobretudo, um afastamento relacionado com o acidente do trabalho. Nós entendemos que a negociação é pertinente, nós temos que ter condições de resolver isso em mesa de negociação, via acordo coletivo de trabalho, porque é uma situação que nós até chamamos de uma situação clássica. O trabalhador fica sem o benefício do INSS, sem o salário do banco, ele fica sem renda. E aí aqui no sindicato, mesmo neste ano de 2011, os bancários continuam
vivenciando esse problema. E tem casos também que o bancário nem faz o exame de retorno. Ele tenta marcar o exame de retorno, o banco não marca o exame de retorno, aí ele fica até numa situação que o doutor Rebouças pode até aprofundar melhor, do ponto de vista do ordenamento político, né, como falam os advogados, político não, o ordenamento jurídico do nosso país, ele fica sem respaldo nenhum, porque ele não pode voltar a trabalhar, ele não reativa o seu contrato de trabalho, mas ele também não está na estrutura do INSS recebendo benefício, não fez exame de retorno, então é uma situação totalmente ruim para o trabalhador. Nós acreditamos que é importante o banco fazer, né, via acordo coletivo de trabalho, a manutenção desse pagamento, com um compromisso lá na frente, se acertar com o INSS, até tem previsão no nosso acordo coletivo de fazer a devolução desse adiantamento, porque ele fica sem direito a qualquer tipo de subsistência. Inclusive, isso foi tema o ano passado, nós levamos no 28 de abril, na semana do 28 de abril, na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que isso fere os direitos humanos elementares, que é o direito à subsistência. Completamente, a pessoa fica sem renda nenhuma e doente, né? Exatamente. Normalmente doente, fragilizado e sem condição financeira para subsistir. Se não fosse a família... Exatamente. E tem gente que não tem renda na família, às vezes é arrimo de família. E o direito dele, como é que fica isso? O que ele tem direito? O sindicato está certo quando reivindica que o banco tem que pagar? Sem dúvida. Até há uma decisão do Tribunal Regional da Terceira Região dizendo que se o INSS negou o benefício ou concedeu a alta e retornando ao trabalho, o médico do trabalho do empregador diz que ele não tem condição, se o empregador não tomar todas as providências, inclusive judiciais, para se restabelecer o benefício, ele tem que pagar salários, porque está vigente o contrato de trabalho. E, inclusive, nós temos assistido com muita preocupação o fato de as famílias se desestruturarem, não é apenas o bancário ou a bancária, envolve a família toda. Então, é um prejuízo social muito sério. E, no caso do auxílio-doença, um outro dado também. O segurado tem que pagar os remédios. Muitas vezes são remédios caros e ele não é ressarcido disso. Eu sustento que o empregador devia pagar também o salário, a assistência médica na forma de medicação. Isso paga... eu acho que é uma reivindicação justa, né? A gente sempre fala que principalmente se é acidente de trabalho, é sinal de que o ambiente de trabalho adoeceu. E o ambiente de trabalho, a responsabilidade de zelar pelo ambiente de trabalho é do empregador. E eu estava vendo um caso, e a gente até mostrou aqui no Momento Bancário, um caso de uma bancária que fala que ela gasta R$ 1.300 só de remédio por mês. Imagina, todo o salário dela, né, quase todo o salário dela é comprometido com remédios por conta de uma depressão que ela adquiriu dentro do banco e por causa da pressão que ela sofria, do assédio moral que ela sofria no ambiente de trabalho. E hoje ela tem... E a família dela inteira sofreu com problema e sofre com problema. Exatamente. Porque desestruturou, como você fala, desestruturou toda a família. Acaba adoecendo também a família. Porque quando a gente vê um filho adoecendo, né, o esposo adoecendo, um parente da gente adoecendo, a gente também fica doente, né? Acaba ficando triste, sofre com isso também. Então, isso que você estava falando é bem comum mesmo. A família sofre, a família adoece e a pessoa tem um gasto grande com remédio, com tratamento, né? Que acho que o empregador tem que arcar com esse custo, porque ele tem obrigação de zelar pelo ambiente de trabalho. Exatamente. Né? É bem justo aí que ele arque com esse custo. Então, por isso que nós discutimos, eu também tenho esse mesmo entendimento. O órgão público, que é o INSS, está dizendo que ela tem alta, o trabalhador teve alta. Até que se reverta essa decisão, é ela que está valendo. Portanto, tem que se restabelecer a situação contratual e o banco tem que pagar o salário. No segundo momento, se o benefício for continuado, se o benefício for concedido, um novo benefício, aí o INSS paga o benefício. Mas o que não pode acontecer é a pessoa ficar desprotegida, sem salário, né, numa situação totalmente decadente. Né?
E aí a gente vê aí que tem um conjunto de ações judiciais para conseguir, seja contra o INSS, seja contra o banco, para que a pessoa tenha a renda de volta. Mas até as decisões judiciais demoram muito, né? Até você conseguir uma decisão favorável, a pessoa já tem que comer, tem que pagar suas contas, tem que continuar o tratamento, né? Valci, só para finalizar, amanhã tem uma mesa de saúde. O que está na pauta? Esse assunto, por exemplo, pode voltar na pauta amanhã ou tem um outro momento? Então, amanhã, né, temos a negociação da mesa temática de saúde, né? Está previsto no nosso acordo coletivo. Na primeira negociação, em março, no final de março, nós discutimos a questão das metas, né, do fim das metas abusivas, que é uma reivindicação da categoria bancária. Amanhã, especificamente, nós vamos discutir um programa de reabilitação profissional. Que foi acordado em 2009. Que foi acordado em 2009, né, que é a cláusula de número 41 da nossa convenção coletiva, e que ela trata do retorno do bancário, né, do retorno do bancário ao trabalho. Então, o banco, nesse programa, está previsto... Sai do afastamento e volta a exatamente, trabalhar. Quando ele sai do afastamento pelo INSS, não tem relação com a reabilitação do INSS, não é isso. O banco ele tem que readaptar as condições de trabalho à nova realidade daquele trabalhador, é isso. Não é readaptar o trabalhador às condições de trabalho. Então, ele vai ter que fazer mudanças no posto de trabalho, na organização do trabalho, para que aquele trabalhador se reintegre naquele ambiente de trabalho e que não volte a ter um agravamento da sua doença. Então, amanhã, o tema é a reabilitação profissional, a cláusula 41 do nosso acordo coletivo de trabalho. Ok, mas aí... Até a próxima campanha salarial, agora em setembro, nós vamos voltar a discutir com os bancos essa questão, porque é totalmente injusto o trabalhador ficar sem salário. Bom, nós estamos encerrando aqui mais um Momento Bancário em Debate. Queria agradecer a presença do Dr. Rebouças. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Valci também, obrigado, boa noite, obrigada pela presença. Boa sorte aí na negociação amanhã. E em todas as atividades que a gente tem pela frente, os desafios que a gente tem nessa questão da saúde do trabalhador. Queria agradecer a audiência de todos e até o próximo Momento Bancário em Debate, na próxima terça-feira. Um grande abraço.